Queridos irmãos, estamos estudando a carta de 1 João. Então convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de 1 João. O nosso objetivo de ter escolhido essa carta é porque essa carta ela fala acerca da comunhão com Deus, o desejo que o autor tem que a igreja tenha uma comunhão com Deus. Às vezes nós passamos a semana sem abrir a Bíblia, passamos a semana sem falar com Deus. Na verdade nem nos faz falta isso, e isso é muito ruim, né? E aí o tempo vai passando e a Bíblia ela se torna apenas uma ferramenta de instrumento de arrumação para o domingo. Então eu tenho que ir para a igreja, eu pego a Bíblia, levo, vem a Bíblia digital, que é uma ferramenta muito boa também, mas que ela pode prejudicar muito a compreensão, né? Porque eu não vou valorizar o tempo de reflexão, de estudo e de conhecimento, conhecer a Bíblia, né? Conhecer o livro, saber onde os livros da Bíblia estão, se estão no Antigo, se estão no Novo, se é um profeta maior, se é um livro histórico, né? Se é um livro poético. E aí nós queremos, até eu pedir para o Du, daqui a alguns domingos nós teremos, na permissão do Senhor, alguns livros bíblicos de madeira, e nós vamos separar alguns momentos para que algumas pessoas organizem esses livros. A gente vai montar uma mesa aí num canto, em algum lugar, e alguém vai passando lá e vai organizando esses livros para a gente poder saber. Quando a gente falar o livro de Obadias, onde que está o livro de Obadias, de Miqueias, livro de Esther, né? O livro de Judas, onde que estão esses livros na Bíblia? E desde conhecer então o livro, saber onde eles estão, quem escreveu, para quem escreveu, isso nos ajuda a termos comunhão com Deus. Foi escolhido 1 João também porque o autor está preocupado que a igreja tenha o caráter de Deus. Você conhece pessoas que se dizem cristãs e não manifestam o caráter de Deus em suas vidas? Nos surpreende o número de cristãos que falam palavrões, por exemplo. Não é assustador? Homens e mulheres que traem, filhos que são rebeldes, insubmissos, uma ética que é questionável. Então nós queremos ter o caráter de Deus na nossa vida, bem como ter comunhão com os nossos irmãos. Então nós vimos domingo passado, nós estudamos esse quadro aqui, que ao olhar é muita informação, mas nós temos aqui basicamente duas colunas no livro de 1 João, onde o autor ele fala sobre os critérios para a comunhão com Deus, que é luz, e depois ele vai falar os critérios para a comunhão com Deus, que é amor. Hoje nós veremos a introdução do livro, e a mensagem que resume todo o livro, a carta de 1 João, está lá em azul. Vamos ler juntos? À medida que um indivíduo cresce na comunhão com Deus, cresce o caráter de Deus em sua vida, e a intensidade da comunhão com seus irmãos. Qual foi a última vez que você ouviu um testemunho de transformação de vida? A pessoa tinha uma conduta imoral, profana, suja, mundana, conheceu a Jesus e a sua vida foi radicalmente transformada. Pense em alguém, fala, fulano, aconteceu isso. Se você é uma da geração mais antiga, porque eu me considero da geração antiga porque eu sou filho de pastor, então criado na igreja, acabei vendo muita coisa. E aí parece que antigamente essas transformações elas aconteciam com mais frequência. E parece que o tempo vai passando e você fala, o que aconteceu que essas transformações não ocorrem mais? Nessa semana, conversando com a minha mãe, falei, mãe, qual foi a última vez que a senhora viu uma pessoa de fato ser transformada? Ela falou, isso faz tempo, viu? Faz tempo. Pense em você, qual é a sua realidade? Qual foi a última vez que você viu uma transformação? Então, na medida em que cresce a minha comunhão com Deus, cresce o caráter de Deus na minha vida. Eu sou mais parecido com Jesus, e aí eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Então nós vimos aí o contexto desse livro, a estrutura, a mensagem, e 1 João foi escrita porque havia uma grande crise teológica acontecendo, havia uma grande confusão, havia um comportamento mundano na igreja, e aí então o autor escreve essa carta. Então o que nós aprenderemos hoje nos versículos de 1 ao versículo 4 de 1 João? Nós aprenderemos isso aqui,
Jesus se manifestou para termos comunhão com Deus e com nossos irmãos em alegria completa. Vamos ler juntos? Jesus se manifestou para termos comunhão com Deus e com os nossos irmãos em alegria completa, alegria plena. Vamos ler 1 João capítulo 1 do versículo. Vamos ler o versículo 1 apenas nesse momento. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. O que João ele quer transmitir nesse primeiro versículo? Em primeiro lugar, ele quer transmitir que Jesus ele é real. Ele não se apresenta, o autor ele não se apresenta como um apóstolo aqui, mas a sua exposição ele vai mostrar essa autoridade apostólica que ele tinha. O testemunho do autor com relação à palavra da vida, ele diz, olha, isso aqui é pessoal, é um testemunho real. Eu vi, eu conheci, eu toquei, né? Eu pude de fato testemunhar. E o autor está apresentando, o autor está apontando para quem? Para Jesus. E aí o que ele diz? Ele diz que Jesus é o princípio. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Talvez numa outra tradução, o que foi desde o princípio. E aí nós podemos pensar, será que Jesus foi criado? Jesus ele não foi criado, porque ele é o Criador. Jesus não teve origem, porque ele é a origem. Jesus não começou a existir no princípio, porque ele é o princípio. A ideia não é apenas que Jesus é o inicial. O que João está querendo transmitir é que Jesus é o fundamental, que Jesus é o essencial, que Jesus é o original. É isso que João quer transmitir a nós. João quer transmitir que Jesus é aquele que embasa toda a nossa existência. Nós só existimos por causa de Jesus. Ele é o Criador, ele é o sustentador. Então Jesus não é um ser criado antes da criação, ou seja, Deus não criou Jesus para depois Jesus criar a criação, porque Jesus é Deus, e isso que João vai deixar muito claro no livro. Jesus é Deus, ele é o Criador. Mas na história da igreja apareceu um homem chamado Ário. Ele nasceu em 250 depois de Cristo, morreu em 336. Ele é conhecido como Ário de Alexandria, e ele sustentava que o Filho de Deus, quando a Bíblia fala o Filho de Deus, significa que ele foi criado por Deus. Ele sustentava que antes da existência do mundo e do tempo, por um ato de livre-arbítrio de Deus, e do nada, assim Deus criou Jesus. Que o Filho não existiu desde a eternidade. Olha a defesa de Ário. Consequentemente, se Jesus não existiu desde a eternidade, se Jesus começou a existir em determinado momento, logo Jesus não é perfeitamente igual ao Pai. Ele não é Deus igual ao Pai. Embora tenha sido, e aí a defesa que Ário sustentava é que Jesus ele não foi criado, ele foi criado antes da criação. Ele não é igual ao Pai, mas ele está acima da criação. Então por isso que ele deve receber adoração e honra. Isso aconteceu só em 250. Mas parece que esse ensino já estava sendo disseminado lá na igreja em 1 João. E nos nossos dias hoje tem uma seita chamada os Testemunhas de Jeová, que sustentam exatamente isso, que Jesus foi um ser criado antes do restante da criação, por isso que ele deve adoração. E nós cremos, por exemplo, abra a Bíblia e deixa 1 João marcado, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Quando alguém um dia te perguntar, Jesus é Deus, né? Nós temos a carta de 1 João, ela responde isso. Mas Colossenses capítulo 2, versículo 9, ele resume essa ideia. Colossenses 2, 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz a palavra: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude
Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que ele está ensinando? Que Deus encarnou. O que ele está ensinando? Que esse Deus perfeito, plenamente Deus, 100% Deus, se tornou 100% homem. Não era 99% Deus, 100% Deus se tornou homem. E aí quando você volta lá para 1 João, no capítulo 5, a gente até leu esse versículo domingo passado, 1 João 5, versículo 20, olha o que ele diz: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro Deus. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com quem? Com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Amém? Vamos terminar lendo juntos aí o versículo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Mais uma vez, Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. João então está escrevendo isso à igreja. Jesus não é um fantasma. Ele vai falar isso mais à frente, porque ele diz assim: nós tocamos. Jesus não é apenas um espírito, ele é o verdadeiro Deus. Então todas as coisas acontecem, vieram à criação, pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então Jesus é o princípio. E aí ele vai falar que Jesus é humano. Sem deixar de ser Deus, Jesus se transformou, se tornou em homem. E o autor teve uma experiência sensorial aqui com Jesus. Ele viu, ele ouviu e ele tocou. Jesus não era um fantasma, Jesus, uma pessoa real. Jesus nasceu, cresceu, viveu, bebeu, comeu, dormiu, se cansou, morreu e ressuscitou. E um dia voltará. Porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50% Deus e 50% homem. O verbo da vida não é algo mitológico, mas é uma pessoa histórica. Jesus não é uma teoria, mas é a presença de Deus entre os homens. E João está combatendo esses falsos ensinos. João aqui, irmãos, nesses primeiros versículos, ele já pegou o machado da verdade, e cravou nas heresias do seu tempo. E ele apresenta Jesus então como 100% Deus e 100% homem. Esse ensino é tão importante para nós, tão importante, que quem nega esse ensino é considerado anticristo. Olha o que diz em 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Se você tem o hábito de anotar na Bíblia, você pode até anotar ao lado de 1 João 1, de 1 a 4, você anota aí capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Porque quando você lê, você lembre de ir até lá. 1 João 4, de 1 a 4. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Como saber se eles têm o Espírito de Deus? Olha o que diz o versículo 2: todo Espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo Espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior do espírito que está no mundo. Veja, se alguém nega que Jesus é 100% Deus e 100% homem, ele tem o espírito do anticristo. Isso é muito sério. Queridos, se Jesus não fosse Deus e homem, preste atenção, se Jesus não fosse Deus 100% e 100% homem, os nossos pecados não seriam perdoados. Vou te explicar. Suzana, você pode pegar ali na minha mesa, tem um livro verdinho lá, Por que Deus se fez homem, por gentileza.
por que os nossos pecados não seriam perdoados? Vamos lá, quem pecou? Foi Deus ou foi o homem? O homem. Então quem deve pagar pela consequência do seu pecado? O homem. Mas a ofensa foi feita contra quem? Contra Deus. Muito obrigado. E Deus, Ele é eterno. Então a nossa dívida do nosso pecado foi contra um Deus eterno. Eu tenho um financiamento, por exemplo, e no nosso contrato está lá que 75% é minha responsabilidade, 25% é da minha esposa. Se ela falecer, 25% do financiamento cai, 75% permanece. Se eu morrer, cai 75% do financiamento, a dívida é extinta, ela só vai pagar agora 25% do financiamento restante que falta, ok? Porque quando a pessoa morre, a dívida deixa de existir, a ofensa não existe mais, acabou. O ofendido, ele acabou, agora ele não existe mais, então a dívida não vai mais existir. O problema é que nós cometemos um pecado que ofendeu um Deus santo e um Deus eterno. E a nossa vida é de 80 anos, 90 anos, com muita dificuldade. Alguns chegam a 120 anos, talvez, e a família já orando para Deus levar. Não é verdade? Fala, Deus, pode levar, Deus já cumpriu a hora aqui, já deu o que tinha que dar. Gente com 70 já está fazendo. Então por que Jesus precisava ser 100% Deus, 100% homem? Para nos representar como homem, sendo 100% homem. E como Deus, para aceitar a oferta do pecado. Então Jesus, sendo 100% homem, ele representa a humanidade. E como Deus, ele aceita a oferta sendo paga. É por isso que Jesus é o nosso maravilhoso Deus. Porque através de Jesus, irmãos, os nossos pecados foram perdoados. O que adiantaria só Deus morrer? Não foi Deus que cometeu o pecado. Então Deus precisava encarnar. Ele precisava vir em carne. E Jesus, irmãos, como isso é maravilhoso. Jesus deu a sua vida voluntariamente. Eu dou a minha vida. Eu assumo o lugar. Esse conceito que eu tentei explicar aqui com simplicidade, mas ao mesmo tempo com profundidade, ele é desenvolvido nesse livro, Porque Deus se fez homem, Santo Anselmo, e é uma leitura que não é tão simples de ler. A gente fica por vários momentos confuso, mas a importância desses homens que confrontaram aqueles hereges na época e foram se levantando e mostrando a verdade. Então, se Jesus não fosse Deus e homem, nós estaríamos ainda em nossos pecados. E aí João, então, ele está apresentando nesse versículo 1, eu estou apresentando esse Deus, 100% Deus, 100% homem. E aí ele termina o versículo 1 falando, ele é a palavra da vida, ele é o verbo, algumas versões dizem, ele é o verbo da vida. E aí eu te pergunto, por que verbo? Porque verbo é a palavra? Como as nossas palavras revelam quem nós somos, o verbo, Jesus, que é a palavra, ele revela quem é Deus para nós. Por isso que Deus veio, para se manifestar. E aí João, ele começa na NVT aqui, ele diz a primeira palavra, nós proclamamos. E aí você vai ter várias palavras aí, se manifestou, nós testemunhamos. Então sem Jesus nós não compreenderíamos a nossa origem, sem Jesus nós não compreenderíamos o nosso propósito, sem Jesus a gente não compreenderia o nosso destino. Toda a nossa vida tem a ver com Jesus, da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra e para onde nós iremos, porque Jesus é a palavra, Jesus é o Logos, ele é a revelação de Deus. E a palavra não tem a ver com intelecto. A palavra não tem a ver, eu quero conhecer Jesus apenas intelectualmente. A palavra tem a ver com relacionamento. Porque a palavra é uma pessoa. E aí quando a gente pensa em palavra de Deus, a gente tem que pensar em quem? Em Jesus. Você conhece aquelas pessoas que sabem um monte de questões da Bíblia? Uma vez veio um irmão
me entregou umas 50 páginas grampeadas com aquelas perguntinhas da Bíblia, né? Quantos filhos teve fulano de tal? Com quantos anos morreu Matusalém? Quantos filhos teve? 7, não sei o que, isso e aquilo. Irmãos, informações, apenas informações intelectuais. A questão é o que isso aí vai se transportar na minha vida. Os irmãos viram aqui que eu vou ter um desafio essa semana. Não adianta saber um versículo de Jó. É como que eu vou transformar esse versículo de Jó em piedade. Como que eu vou transformar essa informação verdadeira da Bíblia em piedade? Porque não adianta eu saber simplesmente os livros da Bíblia em ordem. Eu tenho que transformar isso para o meu dia a dia. Então, a palavra, irmãos, a palavra é uma pessoa. Nós nos reunimos aqui não para receber uma informação nova. Nós nos reunimos aqui para adorar uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Deus deixou a Bíblia para quê, irmãos? Para que Deus deixou a Bíblia? Para nós conhecermos? Sabermos? Ou para nós nos relacionarmos com Deus? Por que nós temos a Bíblia? Para nos relacionarmos. Quando muito a gente se preocupa em conhecer, mas Deus não está preocupado com isso. Satanás conhece a Bíblia, ele usa a Bíblia na tentação. O que Deus quer é que nós nos relacionemos com Ele. E aí, por isso, da nossa filosofia como igreja, o nosso desejo como igreja, de que todas as coisas possam girar em torno de Jesus. Nossos cultos, eventos, aquilo que nós fazemos, vem apontar para Jesus. Os grupos de cuidado venham apontar para Jesus. A escola bíblica vem apontar para Jesus. E aí, então, como que nos cultos nós queremos fazer? O que nós queremos fazer no culto? Nós queremos celebrar Jesus, nós queremos adorar Jesus, nós queremos ter empolgação a falar de Jesus, nós queremos ter alegria em falar de Jesus, Nós queremos os grupos de cuidado, nós queremos viver Jesus, porque em casa, nos relacionamentos, onde nós vamos servir uns aos outros, nós vamos amar uns aos outros, nós vamos perdoar uns aos outros, nós vamos suportar uns aos outros. Talvez é muito difícil aqui no culto alguém te ofender. Talvez se alguém está falando mais tempo honesto, pode ser que te ofenda. Mas o que nós queremos é viver Jesus nos lares, onde nós vamos poder perdoar e sermos perdoados, servir e sermos servidos, orar e recebermos oração, sermos hospedados e hospedar também. Tudo isso que Jesus fazia. Nós queremos orar uns pelos outros, e na escola nós queremos aprender sobre Jesus. Então o foco é Cristo. Veja quantas verdades nesse versículo 1, irmãos. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu falei, vai ser 2 mensagens nesses primeiros versículos, porque é muita riqueza. Todas as coisas que nós vemos, nos movemos, existimos, todas as coisas vieram a existir por causa de quem? De Cristo. Todas as coisas se mantêm. Nós temos fôlego de vida por causa de quem? De Jesus, do discipulado. Acho que 2 semanas atrás, com os juniores, alguém pegou e falou assim, eu fiz. Falei, não, você não fez. Não, fui eu sim. Não, você não fez. Quem fez foi Deus, através de você. Porque se você tivesse feito, a glória seria de quem? Sua. Mas é por meio dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Deus te deu o fôlego de ar, Deus te deu o fôlego de vida, Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade, Deus te deu locomoção, Deus te deu habilidade, coordenação motora, Deus está te sustentando, Deus está te amparando. Então toda a glória é de quem? De Jesus. Não fui eu que fiz. Falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Digamos que você fez um desenho aqui, e aí eu vejo esse desenho, viro para outro junior e falo, nossa, que desenho bonito você fez. E a pessoa fala, obrigado. Como é que você que fez o desenho, você se sentiria? Não está certo isso aí não. Eu falei, por quê? Porque ela não estaria dando crédito a quem de fato fez, certo? Sim. Então quem faz as coisas por nosso intermédio? É Deus. Sem Jesus nós não podemos, irmãos, fazer nada. Os nossos filhos não são bênção porque nós fazemos alguma coisa. O nosso casamento não é bênção porque nós fazemos alguma coisa. Deus não te usa e me usa porque nós somos alguma coisa. É Deus que nos usa.
É Deus que faz por nosso intermédio, não porque nós somos alguma coisa. Então, quando alguém nos elogia, a gente tem que falar: toda a glória seja dada a Deus. Irmãos, todas as coisas vieram a existir por causa de Jesus. Jesus encarnou. E como esse ensino é importante para os nossos dias. Jesus encarnou, irmãos, como esse ensino é importante para os nossos dias. Sabe por quê? Porque Deus não está distante. Deus não está distante da sua vida. Deus sabe o que acontece na sua casa. Deus sabe o que acontece no seu casamento. Deus sabe o que acontece no seu coração. Deus não é um Deus distante. Ele encarnou, Ele está presente. Ele é real. Ele é o verbo da vida. Ele veio para que nós tenhamos comunhão com aqueles que estavam perdidos e mortos. Ele veio para reconciliar aqueles que estavam separados. Ele veio para dar alegria verdadeira. Veja quantos ensinos no versículo 1. Mas João não para por aí. No versículo 2, ele vai falar que Jesus é a vida e ela se manifestou a vida. Veja o versículo 2. Aquele que é a vida nos foi revelado. E nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. A palavra se manifestou e foi proclamada. E aí eu quero que você guarde essa informação. Se você está anotando, anote essa frase. Anote ela. Se Jesus não se revelasse, se Jesus não se revelasse a nós não encontraríamos Ele. Se Jesus não se revelasse a nós não encontraríamos Ele. Não é a sua busca pessoal que fez você encontrar Deus. Isso é orgulho. Não, eu busquei a Deus. Não, você não buscou a Deus. Quem foi atrás de você foi Deus. Quem despertou você para procurar a igreja, ler a Bíblia, queria saber de Jesus, sabe quem foi? Foi Deus. Deus foi tocando no seu coração. Só que a gente, o bicho orgulhoso que a gente é, né? Não, eu busquei Jesus. Eu me converti. Que isso? Eu me converti. Eu mudei de vida. Não, irmãos, não. Se Jesus não se revelasse a nós não encontraríamos Ele. Porque nós estávamos o quê? Mortos em transgressões e pecados. Um morto pode desejar a Deus? Um morto vai ter apetite por Deus? Então, quando você tem desejo de orar, sabe o que está acontecendo? É Deus chamando, vem conversar comigo. Quando você tem desejo de ler a Bíblia, sabe quem é que está falando contigo? É Deus. Porque é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Quando você entrega uma oferta, não é você que quis, é Deus que te chamou para isso, Deus que te sustentou para isso. Então é Deus que vai ao nosso encontro. O Verbo habitou entre nós e vimos a sua glória. Deus veio morar com o homem, irmãos. Olha como isso é maravilhoso. Você consegue imaginar, né? Aqueles que têm filhinhos pequenos aí, a Sofia com as suas cólicas, um outro nenê com prisão de ventre. Irmãos, tudo isso você consegue imaginar Jesus vindo a esse mundo e passar por isso? Você consegue imaginar Jesus, o Criador, ter que aguardar Maria para vir trocar suas fraldas sujas? Você consegue imaginar o Criador esperando José e Maria virem fazer um carinho na sua barriga para diminuir as cólicas? Jesus veio morar com o homem. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o verbo da vida é Deus que se fez carne. É o Deus presente, que tem cheiro de gente, que chora como gente, que sente dor como gente. Esse é o Deus presente, esse é o Deus que se manifestou. No versículo 3, o apóstolo vai falar acerca do objetivo dessa proclamação, que é a comunhão. Veja o versículo 3. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com quem? Com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. João teve essa experiência real. O conhecimento de João não era de um livro, era um conhecimento relacional.
A transformação dos apóstolos não aconteceu, guarda isso, a transformação dos apóstolos não aconteceu porque eles estavam perto fisicamente de Jesus. A transformação dos apóstolos aconteceu porque eles tiveram o quê? Comunhão, relacionamento. Ou seja, irmãos, se nós queremos ser transformados, nós precisamos ter o quê? Comunhão com Deus. Só que a gente não foca na nossa transformação, a gente foca no quê? Na transformação de quem está ao nosso lado. Uma vez quando o Luciano pregou, ele falou uma frase assim que me impactou. Ele falou: é difícil nós nos vermos como pecadores, é mais fácil a gente ver os outros como pecadores. Não é verdade? Os outros precisam. Mas se nós olharmos para nós, e nós olhamos para nós através da Bíblia, né? Tiago diz que o homem que observa atentamente a lei perfeita, a lei que traz a liberdade, como um espelho, ele começa a ver as suas falhas, as suas imperfeições. Nossa, tem um pelinho aqui, nossa, tem uma manchinha de pele aqui, nossa, tem um carocinho aqui, nossa, está caindo o cabelo, nossa, não sei o quê, porque ele está olhando para o espelho. Quem é que mostra as nossas falhas? A Bíblia. Tem uma casa dos irmãos aqui que de vez em quando eu vou, e aí quando eu uso o banheiro, geralmente tem um versículo lá no espelho. Eu acho isso muito legal, porque o tempo que a gente está se olhando, a gente tem que estar nos examinando. E o espelho vai estar mostrando, o espelho da palavra vai estar mostrando que eu preciso de transformação. Então, e aí João fala: olha, eu quero que vocês tenham comunhão conosco, porque nós temos comunhão com o Pai. Ele deseja que a outra geração tivesse essa comunhão, tivesse essas coisas em comuns, essa participação, essa sociedade, né? E ele fala: porque nós temos o foco em quem? Em Jesus. Então anda conosco porque nós estamos andando com Jesus, e quando nós temos comunhão com Deus, não podemos andar no pecado. Quando nós temos comunhão com Deus, nós nos separamos do pecado. Tem uma frase que eu acho incrível. Geralmente, antigamente pelo menos, quando alguém ia presentear uma Bíblia para alguém, a pessoa escrevia aqui na contracapa: ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. A palavra de Deus, a meditação, a comunhão com Deus vai nos afastar do pecado, ou a nossa vida em pecado vai nos afastar de meditar na palavra. O pecado separou o homem de Deus, e o Evangelho une o homem a Deus. O pecado cria valas, mas o Evangelho cria pontes. O pecado cria feridas, mas o Evangelho traz restauração. Tenham comunhão, João está falando, tenham comunhão com aqueles que têm comunhão com Deus. Não tenham comunhão com esse pessoal, esses falsos mestres que estão dividindo a igreja, falando que Jesus não é Deus. Tenham comunhão conosco. Essa semana eu ouvi uma frase, infelizmente, muito verdadeira nos nossos dias. E eu não estou ensinando ninguém aqui a pecar, tá? Por favor. Mas alguém falou uma frase da seguinte forma: se você quer, a melhor maneira de mentir é você falar o que a pessoa quer ouvir. Não é isso que acontece no mundo? Os políticos? Melhor maneira de mentir, fala o que a pessoa quer ouvir. Não sei o que, tá bom, beleza, é isso mesmo, aí encerra o assunto. Está mentindo, né? Então, o que João está falando, não tem comunhão com esses falsos mestres. E é impressionante, irmãos, é impressionante. Talvez você já passou por isso. Você quer andar na luz como Deus está na luz, e você ama a verdade. O que acontece com algumas pessoas? Fulano é chato, né? Nossa, fulano é careta, né? Fulano é fundamentalista. Você fala: gente, mas eu só estou falando o que está na verdade. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Só que o ser humano, ele gosta das trevas, o pecador gosta daquilo que é escondido, oculto. E João está falando: tenham comunhão conosco, porque nós temos comunhão com Deus. Aquele grupo, né, de pessoas estão separando a igreja. Então nós precisamos ter essa convicção de quem é Jesus e nos unir às pessoas que amam a Jesus. Porque se a pessoa não ama Jesus, ela não ama Jesus, o nosso alvo é muito claro: nós vamos evangelizar.
Mas ter comunhão, comunhão verdadeira, partilhar vida, a gente só consegue partilhar vida se a pessoa tem o mesmo ideal que nós. E esse ideal tem que ser Jesus. E aí, por fim, o que João fala? Olha o versículo 4. 1 João 4. Ele diz o seguinte: escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Talvez a tradução também poderia ser: para que a nossa alegria seja completa. Ou também poderia ser: para que a alegria de você seja completa. Então pode ser que João está falando a nossa alegria, né, como apóstolos, mas a nossa alegria como indivíduos também, nós e vocês, segunda geração, ou também a alegria de vocês. O fato é que em Jesus nós podemos desfrutar da verdadeira alegria. Ser discípulo de Jesus é ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos da mesma fé. Guarda isso aqui que eu vou te falar também. A vida cristã, o discipulado, o seguir a Jesus, não é religião da solidão. Seguir a Jesus não é religião da solidão. Porque quem está andando na luz vai ter comunhão uns com os outros. Não é religião da tristeza, os crentes carrancudos. Esses dias, hoje, eu vi uma foto que eu apareci lá, eu falei: cruz, gente. Ai, meu Deus do céu. Vem corpo glorificado de uma vez, né? Volta, Jesus. Eu falei: gente, olha, olhando pela foto ali, eu estou muito bravo, né? Rosto fechado. Ser discípulo de Jesus não é a religião da tristeza. Eu olho a vida no copo meio vazio. Sempre olhei a vida assim. Tanto é que quando eu fui casar, eu falei: eu quero alguém alegre, quero alguém feliz, quero alguém que veja a vida copo meio cheio. Falta pouco para encher o copo, né? Eu falo: o copo está esvaziando. Então eu sempre olho a vida nessa perspectiva. E aí João está falando: participem conosco, tenham comunhão conosco, para que a alegria de você seja completa. E como é bom viver em comunhão com os irmãos, não é verdade? Irmãos, como é maravilhoso. Ontem eu compartilhava acerca de uma experiência que a gente teve uma vez. A gente estava num momento assim muito ruim, mas pensa num momento ruim. Eu acho que foi talvez um top 5 assim, dos momentos mais baixos, sabe? Se eu parar para pensar assim, o top 5 dos momentos mais baixos, esse aí ia estar lá, no top 5. E aí nesses dias, eu estava no top 5 porque minha esposa estava sofrendo, né? E aí eu estava lá no top 5. E aí nesses dias, uma irmã da igreja, que era uma irmã da igreja que tinha assim uma perspectiva de vida mais ou menos assim: e aí, irmã, tudo bem? Ah, quem dera se estivesse tudo bem. E aí, irmã, né? Fulano saiu do hospital. Mas agora tem que usar muleta, né? Pô, fulano não morreu. Mas agora está com uma dívida no hospital, né? Aquela irmã que está sempre assim: ó vida, ó céus, né? Naqueles dias, a gente lá embaixo, naqueles dias, essa irmã liga e fala: mas eu não estou bem, eu preciso conversar contigo. Aí eu falei para a irmã: você vai, amor? E ela chorando, irmãos. Ela falou: não, mas eu não tenho condições. Quem está precisando de ombro sou eu. Falei: não, amor, você vai. Jesus nos ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber. E você vai ministrar bênção na vida dessa irmã. Deixa Deus te usar. E a gente entrou no carro e a minha esposa aos prantos. E a gente andou minutos e minutos até chegar na casa dessa irmã. Não era perto, não, era longe. Chegamos lá e quando a gente estava quase chegando lá, a Mar já estava se recompondo. Eu falei: deixa eu falar uma coisa. Na hora que terminar essa visita aí, quem vai ser a pessoa mais abençoada vai ser você. Eu vou estar do lado de fora te esperando. E na hora que você abrir a porta para vir, eu vou te olhar e você vai dar com um sorriso de orelha a orelha. Porque você fez o que Jesus mandou a gente fazer. Demorou 2h30 a conversa. Falei: Jesus. Ou as duas já traçaram um plano ali suicida, né? Ou o negócio está, o céu está aberto, eu estou aqui fora e não estou pegando bênção, né? Então dá que um pouco a porta abriu. A Maia, ela envergonhada, ela baixava a cabeça e fazia assim:
E dava para ver o semblante dela feliz. Ela entrou no carro, né? Que raiva que eu tenho de você. Ai, que raiva. Falei, tá feliz, né, amor? Estou muito feliz, amor. Estou muito feliz. Quem precisava servir era eu. Quem precisava estar aqui era eu. Como fui abençoado. A irmã também agradeceu, a irmã também foi bênção para ela. Mas foi mais bênção para minha esposa, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. A alegria da vida cristã, uma alegria plena, uma alegria permanente, uma alegria diferente do pecado. Mas se a gente não está vivendo nessa perspectiva, quando a gente está sofrendo, o que a gente faz? A gente se encolhe. A gente faz igual o cachorrinho quando está ferido. Entra na casinha e começa a lamber feridas. E alguém chega perto e fala, posso passar em um sprayzinho? A gente não deixa ninguém chegar perto. A gente precisa da perspectiva que João está falando aqui. Para que vocês tenham alegria, vocês tenham comunhão. Para ter alegria, irmãos, guarda isso, para ter alegria, nós precisamos ter o quê? De acordo com o texto. O que a gente precisa? Comunhão. Veja que a alegria é resultado da comunhão. Você não busca alegria, você busca o quê? Comunhão com Deus e com o próximo. E o resultado disso é alegria. Quando você experimenta essa vida real, essa vida de Jesus, você compartilha com as outras pessoas e fala, seja feliz. Busque essa alegria. A comunhão então é a raiz da alegria. Alegria nós só temos na plena comunhão com Deus. O que diz em Salmos 16:11? Na presença de Deus há plenitude de alegria. Essa alegria o mundo não tira. Essa alegria o mundo não tira. A prisão não detém, a doença não corrói, o ladrão não rouba, porque é uma alegria verdadeira dada por quem? Por Deus. No relacionamento com Ele, na comunhão com os irmãos. Esse é o ensino da Bíblia. Mas sabe o que Karl Marx falou? Karl Marx, ele disse o seguinte, olha o que ele disse: o primeiro requisito para a alegria das pessoas é abolir a religião. O ensino contrário a o que ele está dizendo? Para as pessoas serem felizes, corta a comunhão delas com Deus. Religião, a palavra religião é muito interessante. Alguém sabe o que significa religião? Religar. Religião significa religar. Então nós fomos religados ao Pai por meio de quem? De Jesus. Essa é a verdadeira religião. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Nós não encontramos alegria verdadeira se nós não tivermos, irmãos, comunhão com Deus e com os irmãos. Faça esse teste. Alguém está triste, está cabisbaixo, chega para ele e pergunta, você fez devocional hoje? Vai na lata, faz isso para você fez devocional hoje? Não, hoje está correndo demais, não dá tempo. Eu percebi. Ai, está desanimado, está frustrado, está querendo desistir. Como é que está a sua comunhão com os irmãos? Ah, faz tempo que eu não tenho comunhão com os irmãos. Dá para perceber. João está falando, quer ter alegria, tenha comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E olha que mais incrível ainda em termos de alegria. A gente está pensando em alegria aqui. Você já reparou que a alegria é uma ordem? Já reparou isso? Filipenses diz o quê? Alegrem-se. Novamente direi, alegrem-se. Alegria é uma ordem. Não está alegre, irmão? Está alegre? Você está em desobediência à palavra. Amém? E João dá o segredo. Tá bom, Alex, como que eu vou buscar alegria então? Como que é a resposta de João aqui? Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. O pecado rouba a nossa alegria, mas Jesus ele restaura a nossa alegria. E ser alegre não é chorar, porque o apóstolo Paulo ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. Então tem horas que a lágrima cai mesmo. Ou você está tristão, não. Eu estou emotivo, mas meu coração está radiante de alegria porque Jesus está comigo. Meu coração está radiante de alegria porque eu tenho certeza para onde eu vou quando eu morrer. Meu coração está radiante de alegria porque Deus tem me sustentado, Deus tem me amparado. Estou radiante de alegria.
Então, o que nós aprendemos hoje? Vamos ler juntos? Jesus se manifestou para termos comunhão com Deus e com os nossos irmãos em alegria completa. Em primeiro lugar, você está preparado para responder a quem questionar a você do porquê você segue a Jesus? Se a pessoa chegar para você e falar assim: você crê que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Você crê nisso? Por que você está seguindo Jesus? Você está preparado para isso? Está embasado biblicamente para isso? Para responder a qualquer pessoa que pedir essa explicação para ti? Em segundo lugar, para a nossa reflexão, o que você pode fazer para aprofundar a sua comunhão com Deus? O que você pode fazer? Conta a história, né? A história de que uma irmã pediu oração porque ela tinha perdido os óculos, né? Não achava os óculos. E aí os irmãos lá orando, ela perdeu óculos, e aí alguém foi fazer uma visita para ela umas 2 semanas depois, falou: irmão, vamos ler um texto da Bíblia aí? E aí, pega lá a sua Bíblia, irmão, para a gente ler a Bíblia, né? Quando ela abre a Bíblia, o óculos está dentro da Bíblia. O que você pode fazer para aprofundar a sua comunhão com Deus? Pensa aí, não sai daqui sem tomar essa decisão. Em terceiro lugar, você se considera alguém feliz? Espero que tenha ficado claro o caminho aqui, né? De como encontrar essa alegria. Ela vem da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. E por fim, louve a Deus pela encarnação de Jesus, trazendo salvação. Saia daqui saltitando de alegria, falando: Jesus, obrigado que o Senhor é um Deus que se fez carne, viveu entre nós, o Senhor é gente como a gente, o Senhor sentiu a nossa dor, o Senhor nos restaurou, e quando tudo isso aqui acabar, a gente vai viver para sempre com o Senhor. Jesus, muito obrigado, que o Senhor fez por mim o que eu não podia fazer. Jesus, como eu te amo. Eu quero contar para todas as pessoas o meu maior amor. Meu maior amor não é o papai, não é a mamãe, não é os filhos. Meu maior amor é Jesus. Vamos orar? Senhor, te damos graças, te louvamos por Jesus. Pai, nós queremos ser uma igreja cristocêntrica, tendo Jesus no centro, não somente da igreja, mas das nossas vidas como indivíduos, do nosso casamento, da nossa família, da nossa empresa, Senhor. Nós queremos que a nossa empresa possa apontar para Jesus. Nós queremos que as nossas matérias na faculdade, no colégio, possam apontar para Jesus, as nossas conversas, e que nós possamos testemunhar de Cristo ao mundo. Tantas lições a gente ouviu hoje aqui, a gente refletiu. Não permita que essas verdades bíblicas aqui elas se percam, mas que durante a semana a gente consiga remoer, relembrar, refletir, conversar com irmãos, falar o que Deus falou no seu coração hoje, o que Deus te ensinou hoje, o que Deus espera de você. Pai, muito obrigado por Jesus. Nós te louvamos e lhe clamamos para que nós possamos ser pessoas que reflitam o caráter de Cristo na nossa vida, nesse mundo de trevas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.